Olá, é uma satisfação muito grande saber que você está aqui conosco, acompanhando mais uma edição do MIS Ex Libris, um programa novo do MIS, cujo principal objetivo é colocar em discussão o livro, claro, como forma de expressão, como forma de difusão de conhecimento, mas também o MIS, o livro, como um instrumento virtual, também sendo utilizado como e-book, como uma possibilidade de difusão através da tecnologia. É claro que quando se fala de Richard Zimler, nós estamos falando de um autor de primeira ordem, de um autor da maior qualidade, com uma perspectiva mundial, com uma proximidade com o Brasil, não só pela língua, mas pela maneira de pensar, pela forma como a lusofonia nos aproxima. Então, hoje a gente tem a oportunidade, a gente está conversando sobre a obra, sobre o Último Cabalista de Lisboa, que é um livro consagrado do Richard Zimler, nasceu nos Estados Unidos, enfim, mas acabou tendo passado por Stanford, tendo aí toda uma atividade nos Estados Unidos, acaba indo para o Porto, para Portugal, e onde ele reside no Porto, no estado do Porto, de onde está falando conosco. Acabou de chegar, está em casa agora, acabou de chegar de uma palestra que fez na Feira de Livros do Porto. Aliás, Portugal, felizmente, já voltando às atividades culturais presenciais, ainda que usando máscaras, né? Esperemos que dentro de pouco tempo a gente também possa tirar a máscara, ficarmos só, infelizmente, com aquelas que a gente acaba usando no dia a dia para nos defendermos como seres humanos, para nos defendermos aí de uma maneira equivocada muitas vezes, mas mascarados sem máscara. Talvez isso valha até um tema de livro aí em breve. Acho que são faces diferentes. Aliás, todo mundo estava conversando com um amigo ontem, a máscara tem uma qualidade, ela disfarça aquilo que nós chamamos de feiuras, né? Porque os olhos são sempre muito bonitos, quaisquer que sejam eles. Talvez a gente pudesse encontrar formas de transformar as nossas expressões no restante do rosto, no restante do corpo, de uma maneira afável. Sorrir mais, passar mais cordialidade, passar mais amizade, compreensão, enfim, através do sorriso, não apenas através do olho, ou através dos olhos, que muitas vezes só revelam quando estamos tristes, quando choram. Mas sem entrar nessas discussões aí mais filosóficas, mas falando da nossa conversa de hoje, nós temos três coisas importantes. Uma é o fato de estarmos fazendo isso pelo MIS, sempre com a presença do Luiz Goldfarb, que é do Goldfarb, que é o nosso curador desse projeto, que criou esse projeto comigo, trouxemos aqui para o museu, e está sempre trazendo gente nova. No mês que vem vamos ter aí um autor também interessante na área do grafite, e o Goldfarb está aqui, como sempre, mediando esse bate-papo que vai acontecer com o Richard Zimler e com a Helena Vasconcelos, que é uma crítica literária e escritora. Me deu assim uma invejinha, inveja não é uma boa palavra, mas me deu uma invejinha, viu, Helena? Eu acabei de ver o monte de livros que você tem do Zimler, eu não tenho todos eles, mas é bom saber que você tem esse carinho não só pelo autor, mas pela literatura. A gente estava conversando várias coisas aqui nos bastidores antes de começar. A gente tem aí, como sempre, desejos que a cada vez mais as pessoas se aproximem através da leitura, através da cultura, e temos que continuar quebrando barreiras, pensando no futuro, e esse é um dos papéis do MIS, principalmente através da sua programação, hashtag MIS em Casa, que é uma programação plural, com diversas atividades. Quero convidar vocês que estão conosco hoje a estarem aqui na terça-feira à tarde, vejam no site do MIS, nós teremos aí o início de uma nova parceria aqui no museu também. Agora vamos ser parceiros da Casa Fiat, fazendo ações em conjunto aqui em São Paulo e em Belo Horizonte. A Casa Fiat vai compartilhar os nossos conteúdos, nós vamos compartilhar os conteúdos da Casa Fiat, e na próxima terça-feira a gente vai ter um debate muito gostoso acerca de uma exposição nossa lá no Google Arts and Culture, em que nós falamos do Lambi Lambi. E
a Casa Fiat vai introduzir também uma pesquisa que eles fizeram a respeito do mesmo tema lá em Minas. Mas tudo isso está no MIS, e principalmente hoje esse trio aí, né, o Richard, a Helena e o Goldfarb, falando com muita qualidade a respeito de literatura, do livro, do e-book. Depois aqui embaixo vai ter o endereço. Para quem estiver vendo essa live hoje ou depois dela, pode solicitar no e-mail que vai ser indicado um PDF com um texto inédito aí do Richard, que estará à disposição gratuitamente de todos aqueles que solicitarem no e-mail indicado. Para vocês todos, um bom debate, espero que vocês gostem. Eu, com certeza, estarei aqui no cantinho, aqui atrás, nos bastidores, ouvindo essa conversa. Eu, a Dani, a Jéssica, agradeço também toda a turma de produção do MIS, que está viabilizando, o pessoal do audiovisual, que viabiliza tudo isso e faz com que a gente possa estar juntos nesse momento em que uma doença inoportuna, um vírus inoportuno, tenta nos afastar. Mas nós somos melhores que ele. Vamos superar tudo isso aí. Em pouco tempo, vamos de novo, olho no olho, mão na mão, beijinhos, abraços, e a nossa história continuará sendo contada, como sempre, com qualidade e como bons humanos que queremos ser. Bom trabalho. Muito obrigado, Kleber Papa, diretor do MIS, a quem eu agradeço por toda a equipe. Hoje está aqui de plantão a Jéssica e a Daniele, fazendo essa mágica aqui da tecnologia nos aproximar gente muito querida, né? Só para lembrar para o Kleber, parece mentira, mas eu estive com vocês domingo passado com o Cine Ciência Interestelar, mega debate aqui sobre física, ciência, Terra, sobrevivência da Terra, tudo isso que a gente está vivendo e nos fazendo pensar. Segunda-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, né? Nós tivemos o Sarau do Grito, uma pleiade de poetas do Brasil, que hoje em dia estão agitando a poesia. Tivemos a cantora Fortuna. Tudo isso, gente, é importante, o Kleber falou, está tudo no canal do YouTube do MIS, né? Está tudo ali organizadinho, com playlist Ex Libris, nossa live de hoje, com muitas outras, Cine Ciência, já com muitas lives, e toda essa programação do MIS está disponível a qualquer momento. Claro que agora, né, nesse momento aqui ao vivo para o mundo, a gente pode participar, tem o nosso chat aí, já estou vendo um monte de gente chegando, muito boa tarde, um monte de aluno da PUC, enfim, uma turma boa que já está acostumada com a programação do MIS em casa e que aproveita essas tardes. Eu queria dizer que hoje é um dia muito especial para mim, né? São as mágicas aí das redes sociais. Eu estava algumas semanas começando a programar esse mês de setembro e me bateu na cabeça, né? Por que não convidar alguém de fora do Brasil? Afinal, nós estamos pela internet e tudo é mais fácil. E eu fui, então, lá pelo Facebook, com muito timidez, né? Aproximar do querido Richard Zimmerler, que eu já havia conhecido aqui em Brasil há muitos anos. Nós estivemos juntos na Flip Porto, lá em Olinda, e de lá para cá a gente se tornou amigos, né? Eu já tinha lido alguns livros do Richard, e eu acho que a gente vai ter oportunidade de ter um papo muito bacana, apresentando rapidamente. O Richard, como o Kleber falou, dispensa maiores apresentações, mas ele nasceu em Nova York, né? Roslyn Heights, lá no subúrbio, em 1956. Eu sou de 57, Richard, então somos da mesma geração, né? Estamos nesse mundo aí. Eu aqui enfrentava a minha ditadura, você enfrentava a sua ditadura lá para Portugal, quer dizer, primeiro nos Estados Unidos, depois ele foi para Portugal. Ele é formado em religião comparativa pela Universidade de Duke e mestre em jornalismo pela Stanford. Trabalhou muitos anos como jornalista na Baía de São Francisco e radicou-se em Portugal em 1990, residindo desde então no Porto, né? O nosso Porto querido, a Livraria Lelo, que todo mundo gosta de passar por lá, e muito mais atrações nessa cidade encantada de Portugal.
Ele deu aulas na Escola Superior de Jornalismo, na Universidade do Porto, durante 16 anos, lecionando disciplinas na área do jornalismo. Obteve a nacionalidade portuguesa, parabéns, Fischer, agora você é americano e português, ganhou vários prêmios, National Endowment of the Arts Fellowship in Fiction, Heródotus Award, lançou muitas obras, talvez a mais conhecida tenha sido O Último Cabalista de Lisboa. Eu era, então, livreiro, lá na Avenida Paulista, na antiga Belas Artes, e era um dos nossos best-sellers. Era um livro que tinha uma pilha na entrada e que gerava ali um encontro de fãs do Richard, que já existiu no Brasil e existem até hoje. Ele lançou vários livros, eu vou citar Os Anagramas de Varsóvia, livro maravilhoso, Strawberry Fields Forever, um juvenil, pela Record, Os Anagramas também foi pela Record, e agora, mais recente, o Evangelho segundo Lázaro, pela Globo Livros, é o mais recente aqui no Brasil, um livro que eu também recomendo a todos, um livro muito, muito lindo, muito profundo. Vocês vão ver o Lázaro voltar ao mundo e começar a sua saga aqui pela voz, pela elaboração do Richard. E a gente vai ter hoje aqui, eu pediria até para o pessoal colocar no ar, uma querida convidada, né? A Helena Vasconcelos, formada pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, em Filologia Germânica. Helena é crítica literária, escritora, além de ser, como eu, grande promotora, a gente chama aqui incentivadora, né? Promotora, incentivadora, tanto faz, da leitura e do livro. Super bem-vindos os dois, Fischer e Helena. Eu gostaria de começar, pessoal, para a gente ver uma coisa interessante. O Richard, além de ser o escritor que vocês conhecem, que vão conhecer mais de perto agora, ele também encabeça campanhas na área política, na área social, e ele recentemente, foi um dos contatos que eu tive com ele esse ano, ele foi o embaixador de uma campanha muito bacana para colocar a cultura judaica entre as 7 maravilhas da cultura de Portugal. Então eu vou pedir para o pessoal aqui da técnica colocar um vídeo curtinho do Richard e depois a gente já entra com ele no ar. Vamos lá, turma. O meu nome é Richard Zimmler, sou escritor, autor de várias obras sobre a história dos judeus portugueses, entre elas O Último Cabalista de Lisboa, que trata o tema das perseguições aos judeus do passado em Portugal. Uma das consequências dessas perseguições foi que os judeus portugueses passaram a viver a sua religião em segredo, escondendo e disfarçando as suas práticas, mesmo dos olhares mais próximos dos seus vizinhos e amigos. Hoje, precisamente, quero falar-lhes muito brevemente de uma dessas comunidades de judeus secretos que, em Belmonte, uma aldeia da Beira Baixa, criaram uma forma única de viver e praticar a sua religião. Para melhor compreendermos como é que surgiu essa forma tão particular do judaísmo, temos de recuar no tempo até 1497. Em março desse ano, o rei Dom Manuel impôs a todos os judeus do seu reino a conversão ao cristianismo. Esta conversão forçada em massa, só em Lisboa foram 20.000, levou à criação de uma nova classe de cidadãos, os chamados cristãos novos, para os distinguir dos portugueses que eram cristãos de origem. Os cristãos novos que desejassem continuar a praticar a sua fé ancestral tinham 2 opções: ou tentar emigrar para outro país mais tolerante, ou permanecer em Portugal e praticar o judaísmo em segredo. Infelizmente, os que decidiram permanecer em Portugal perderam acesso aos seus livros sagrados, porque os textos em hebraico foram confiscados pelo rei. E quando a Inquisição foi implementada em 1536, qualquer cristão novo que praticasse o judaísmo em segredo passou a ser considerado um herege, arriscando-se, desse modo, a ser preso, torturado e, inclusivemente, queimado em público numa fogueira, nos famigerados autos da fé.
Em consequência disso, durante séculos, os judeus secretos apresentavam-se em público como cristãos, embora às escondidas em suas casas continuassem a praticar os seus rituais tradicionais. Não tendo acesso aos livros sagrados e forçados a manter uma vida espiritual absolutamente clandestina, os rituais e orações tradicionais foram gradualmente sofrendo certas alterações e adaptações, criando uma nova forma de sua fé que adicionava elementos do cristianismo a uma base original do judaísmo. E esta forma única de judaísmo que os estudiosos designam como criptojudaísmo. Dos casos em que se registrou tal fenómeno, o local onde estes criptojudeus se revelaram mais resistentes e criativos foi precisamente Belmonte. Ao longo de 5 séculos, de facto, até hoje, esta comunidade recusou-se a abandonar a sua fé e recusou trair os seus próprios princípios e valores. Numa época como a nossa, em que frequentemente se apela à tolerância e à aceitação mútuas, assim como uma sociedade mais integradora e justa, o criptojudaísmo oferece-nos uma importantíssima lição de coragem e tenacidade. Foi isso precisamente que me levou a aceitar ser padrinho de campanha que se propõe consagrar o criptojudaísmo de Belmonte como uma das 7 maravilhas populares de Portugal. É importante a participação de todos para divulgarmos o que é único e maravilhoso e tão nosso. Para votar, ligue por favor para 760-207-836. Muito obrigado. Muito obrigado, Richard. Eu queria pedir para você agora aparecer aqui para nós, está todo mundo aguardando aqui, lá no YouTube. Muito bem-vindo, Richard. Conta para nós aí, como é que foi essa aventura aí de embaixador de uma cidade, de uma cultura, de uma tradição tão antiga, tão sofrida e que agora foi vitoriosa. Ok, muito obrigado. Antes de responder, eu simplesmente quero exprimir os meus agradecimentos ao Kleber, ao José Luís, a todos os organizadores, e para mim é um momento muito especial ter esta oportunidade de falar com o público brasileiro e não só. Então, muito, muito, muito obrigado. Criptojudaísmo em Portugal. Acontece porque eu sou muito conhecido em Portugal, não só como escritor, mas também como judeu. Não há muitos judeus em Portugal, por várias razões. Eles foram perseguidos pela Inquisição durante quase 300 anos. Então, muitos judeus portugueses emigraram para a África do Norte, e Ferrara, em Itália, e Constantinopla, e Salónica, etc., etc. Então, o presidente da Câmara de Belmonte pediu para eu, se quiser, divulgar esta campanha. Mais importante para mim, porque que eu aceitei? Porque normalmente eu não faço parte destes concursos televisivos. Não tenho nada contra, mas não vai à minha praia, se quiser. Eu aceitei porque eu acho que hoje em dia precisamos muito de exemplos de integridade, de coragem, de resistência, porque estamos a ver as nossas democracias, a nossa tolerância atacada e enfraquecida em vários países, incluindo o meu país de origem, os Estados Unidos. Então, eu acho que o exemplo do criptojudaísmo é muito importante como o símbolo de coragem, resistência, integridade e tenacidade. E por isso eu aceitei. E conseguimos. Era quase um milagre, porque estávamos a competir com festas populares e com comidas locais. E criptojudaísmo não é um fenómeno sociológico mais do que um aspecto de cultura popular. Mas conseguimos e ficamos entre as 7 maravilhas da cultura popular portuguesa. Tá, sem microfone. A gente esquece. Eu acho que existe algo muito incrível acontecendo, Richard, porque aqui no Brasil eu estou encontrando
pessoas brasileiras que são descendentes desse criptojudaísmo de Portugal e que elas pesquisam, conseguem a documentação, às vezes voltando até a época da colônia, quando Portugal veio, né, colonizar o Brasil, levam esses documentos para Lisboa, eles são conferidos aí em Portugal e essas pessoas estão ganhando a cidadania portuguesa de volta. Sim, O criptojudaísmo é muito curioso, porque às vezes, Richard, o assunto não foi nem resolvido ainda pelo establishment judaico-religioso, né, que é todo problemático, mas do ponto de vista do governo português, o cara já reconhece que virou cristão novo e que agora é português de novo. Então, é um momento muito mágico onde tudo isso está acontecendo, não? É uma espécie de compensação, porque durante a ditadura portuguesa, estou a referir ao Salazar, não era possível falar do judaísmo, porque isto era um país católico, muito conservador, etc. E muita gente perdeu o contacto com os antepassados judeus. Eu lutei durante muitos anos, falei com muitos políticos portugueses, incluindo o Mário Soares, o primeiro-ministro e presidente, sobre a possibilidade de compensar os judeus que foram forçados a emigrar com a nacionalidade portuguesa. E finalmente, há 5 ou 6 ou 7 anos, essa nova lei foi passada na legislatura portuguesa e é um enorme sucesso. Eu li só ontem que temos 64 mil pessoas que estão a pedir a nacionalidade portuguesa. Infelizmente, a burocracia é muito lenta e só 16 mil foram aprovadas. E vai levar, as pessoas têm que ter muita paciência, que pode levar 1, 2 anos ou mais para receber a confirmação da nacionalidade portuguesa. Mas para mim, eu orgulho-me muito de ter participado nesta campanha, de ter, se quiser, redescoberto a cultura judaica portuguesa. E já escrevi 5 livros sobre ramos e gerações diferentes de uma família judaica portuguesa, os Zarco. O primeiro é que José Luís já recomendou, é o último cabalista de Lisboa. O último ainda não foi publicado no Brasil, é os 10 espelhos de Benjamin Zarco. E para mim é um enorme prazer recriar este mundo dos judeus portugueses que foi, de fato, esquecido durante tanto tempo. José Luís, eu só vou dizer uma coisa. Quando eu descobri o massacre de Lisboa de 1506, em que 2.000 cristãos novos foram mortos e queimados no Rossio, a praça principal, eu perguntava a todos os meus amigos, advogados, médicos, professores catedráticos, o que é que vocês sabem do massacre de Lisboa de 1506? E todos eles respondiam, qual massacre? Era um crime contra a humanidade completamente esquecido em Portugal. Daí, tendo uma personalidade subversiva, eu tenho uma personalidade muito subversiva, eu decidi aproveitar o massacre para criar o contexto para uma história sobre uma família de cristãos novos que estavam a viver em Lisboa nessa altura. E foi um sucesso surpreendente para mim e para a editora, mas orgulho-me muito de ter participado nessa... Tu sabes melhor do que eu, a memória para os judeus é muito importante. A memória das desgraças, mas também das alegrias. Faz parte da nossa cultura. E o facto de que 2.000 cristãos novos, judeus secretos, em muitos casos, foram mortos e depois esquecidos, eu fiquei doente com isso. E eu sabia que eu tinha que escrever um livro sobre isso. Maravilha, Richard. Muito bonito. Eu concordo 100% contigo. Quando eu fui divulgar essa nossa live, lá na PUC, né, eu trabalho na Católica, eu tenho bons amigos da Igreja Católica, padres, pessoas da própria hierarquia, que têm apoiado muito a introdução de estudos judaicos, história, cultura, festas, dentro da Católica. Eu me sinto privilegiado por isso. Sim. Mas quando eu contei que o seu livro abordava o massacre de 1506, eu tive a mesma reação tua. Qual massacre?
né? Sim, sim. É impressionante. Mesmo aqui no Brasil, pessoas da igreja com mais, que são da católica, que são da universidade, ficaram... quem não leu o seu livro não conhece a história. Então, realmente, o teu papel aí como preservador dessa memória, além de ser um livro super gostoso de ler, né, o Último Cabalista, ele nos ensina esse momento, como você falou, negro, né? As pessoas conhecem a Noite de Cristais, que a gente teve na Alemanha durante a guerra. Eu falo para elas, teve a Noite de Cristal portuguesa, só que o pessoal não tá sabendo. Né? E só acrescentaria uma coisa, eu não quero culpabilizar Portugal só, quer dizer, todos os países do mundo tentam branquear ou esquecer os seus crimes contra a humanidade. Na escola americana, quando eu era jovem, quantos dias e semanas nós falávamos do genocídio dos índios americanos? Eu diria 10 minutos, 20 minutos no máximo. Nunca falávamos de cultura, de religião, da história, da música dos índios americanos. Uma vergonha total. Então, todos os países fazem a mesma coisa, infelizmente. E imagina no Brasil, ainda por cima, que o atual governo, se bobear, ele ainda faz mais um massacre de índios aqui no Brasil. Richard, vamos convidar agora, o Richard me apresentou, me tornei amigo, a querida Helena Vasconcelos. Cadê a Helena? Oi, então, a Helena é crítica, muito importante na área da literatura, em Portugal, literatura comparada, e ela é uma pessoa, ela já mostrou para nós aqui fisicamente, né? Ela tem toda a obra do Richard, até obras que já são raras de se encontrar, a Helena tem, e eu convidei a Helena, né, Richard, para até sugestão do Richard, para ela nos dar um apanhado da obra desse escritor americano que se radica em Portugal, judeu de Nova York, né, Richard, essa turma, eu adoro os judeus de Nova York, não sei porquê, mas é uma coisa muito especial essa turma, parece, como ele falou, são mentes subversivas, mentes que são sempre... Os judeus de São Paulo não são muito diferentes, somos primos. Somos tudo, como se diz, a minha avó falava em Yiddish, tudo mexicano, tudo louco, né? Então, mas Nova York teve uma concentração, Richard, essa é uma peculiaridade. Quando eu nasci, em 57, né, Israel era tão pequeno que a população de Nova York era maior que a de Israel. Hoje já não é mais, mas ela era realmente uma concentração, tanto que as palavras do Yiddish a gente até escuta em Manhattan até hoje, né? Várias palavras. Algumas não são muito, são mais palavrões, então não vou nem citar. Mas, gente, a Helena está aqui. Helena, nós estamos nessa conexão Brasil-Portugal, que eu acho tão importante. Nós estávamos conversando nos bastidores aqui, a Jéssica, nossa grande produtora, dizendo que ela sonha até morar em Portugal. Isso está, hoje em dia, pegando aqui no Brasil, uma ala da juventude descobriu, né, que nós temos uma língua, muito bom. Nós temos uma história, temos uma tradição, e eu sempre fui uma pessoa, né, de circular por esse mundo, e acho muito bacana que isso aconteça mesmo, né? Nós temos tanta herança portuguesa aqui, de repente, alguns brasileiros indo para lá. Mas conta para nós um pouco da tua aproximação ao Richard e a tua visão aí. Eu combinei contigo uns 15 minutos para depois a gente também, Richard, trazer um pouco da nossa plateia que está crescendo aqui no YouTube, que eu fico olhando, muito simpática. Quero dar um abraço a todo mundo. Nós temos já uma galera, Richard, que é absolutamente fiel ao livro. Essa camisa que eu estou usando aqui, tá vendo? É uma camisa da campanha. Obrigado. É uma campanha que chama Doe um Livro, tá? Aqui no Brasil a gente precisa disso, precisa fazer campanha de doação de livro, e a galera, nós já estamos há 10 anos no Twitter fazendo campanha. Ela está aqui reunida hoje para prestigiar um escritor e autor de um livro que também ajuda, né, Richard? Cada livro que vai bem aqui no Brasil, Helena, ajuda mais gente a ler. Helena, claro, bem-vinda. É como uma bola de neve. Olá, Zé Luís, olá, Richard, olá a todos, Kleber, Jéssica,
todo mundo e Daniela também. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada ao Richard. Não preciso agradecer porque ele é muito meu amigo. Mas eu quero mesmo falar sobre a obra do Richard. E vou começar com as histórias de Encantar. Como se diz, era uma vez, e eu vou contar-vos que era uma vez, ainda no século passado, no século XX, chegou-me às mãos um livro, e através de uma editora que também é minha amiga, uma mulher muito inteligente e arguta, que me apresenta um jovem escritor americano chamado Richard Zimmer, e curiosamente esse livro, escrito por um americano em inglês primeiro, foi editado em Portugal e em português pela primeira vez. Eu acho que isto é extraordinário porque esta senhora, que se chama Maria da Piedade Ferreira, percebeu logo que era um livro extraordinário. E por essa altura eu já escrevia há muito tempo nos jornais, eu sou antiga, fazia crítica literária e agarrei no livro e li-o como se estivesse a alimentar-me daquele livro, vorazmente. Foi um livro que me surpreendeu muito, por várias razões. Primeiro porque estava ali, como já foi dito, eu vou repetir algumas coisas, eu peço desculpa, mas para seguir o meu raciocínio terei que repetir essas indicações que vocês, Kleber e Richard, já deram. Mas voltando ao último Cabalista de Lisboa, quando peguei naquele livro, ali estava um pedaço da história do meu país, que é Portugal, e do mundo, que em certa medida eu desconhecia. É claro que a história que nos ensinam nas escolas em geral e nos vários países, não é só em Portugal, a história conta-nos os feitos, as vitórias e as conquistas, as boas ações e as más ações da história são, em geral, passam através de qualquer alibi para as fazer parecer menos más. Por exemplo, esta história que se baseia no tal Alto da Fé em Lisboa, eu lembro-me que o apresentaram como algo de purificador, imagina, porque por esta altura, em 1506, a peste atacou Lisboa e estava toda a gente a morrer, tem a ver com a nossa época, com esta época estranha em que estamos a viver, e para culpar a pandemia foram buscar os judeus. Os judeus seriam os culpados da pandemia que assolava Lisboa. Assim, por isso, os fanáticos religiosos assassinaram, a 19 de abril de 1506, cerca de 2.000 cristãos novos, judeus que haviam sido batizados, como o Richard já contou, à força, numa conversão em massa 9 anos antes. Os seus corpos foram arrastados para a Praça Central de Lisboa e queimados em 2 enormes piras. Para além deste crime hediondo, outro crime permaneceu, de que o Richard também falou, e isso é o crime do esquecimento. Se começo por falar deste romance, que foi publicado em 1996, é porque nele estão contidos já, em embrião, e muito bem, todas as características essenciais da obra de Richard Zimmer, principalmente a sua luta constante para trazer à nossa memória acontecimentos tais como este, que, infelizmente, envergonham a humanidade. A história, como disciplina, aparece muitas vezes distorcida e deveria servir para nos acautelar e para nos ensinar. Tal, muitas vezes, não acontece por causa dessa tal distorção da história. Uma e outra vez, ao longo do tempo, presenciamos guerras, purgas, atrocidades, perseguições, confrontos. O que o Richard faz é, através dos seus livros, lembrar-nos que estes acontecimentos não são uma coisa abstrata, longínqua, no tempo e no espaço, mas sim algo que se passou
e aconteceu e se passa ainda com seres de carne e osso, homens, mulheres, crianças. Poderíamos ser nós, as nossas famílias, os nossos amigos, a nossa comunidade. Em O Último Cabalista surgem os membros da família Zarco, que o Richard já falou também, serão os intervenientes e os protagonistas de 5 romances do autor, os que compõem o chamado ciclo sefardita, isto é, vou citar esses livros: Meia-Noite ao Princípio do Mundo, de 2003, Goa, o Guardião da Aurora, de 2005, A Sétima Porta, de 2008, e finalmente o recente Os 10 Espelhos, de Benjamin Zarco, de 2018. Não sei quais os que estão editados no Brasil, estes estão todos editados em Portugal, em português. Em cada um destes livros, cujas histórias se passam em tempos e lugares distintos, os fios condutores são os membros da referida família, Zarco, e eles funcionam como ramos de uma enorme árvore, e esses ramos que se espalham para acolher as histórias dos seus infortúnios e das lições de humanidade de gerações de Zarcos. A começar no século XVI em Lisboa, continuando pelo início do século XIX no Porto, com as invasões francesas e a demanda itinerante de João Zarco, que leva aos Estados Unidos e a uma viagem de reconhecimento e iluminação com o seu amigo e antigo escravo Meia-Noite, seja em Goa, antiga colónia portuguesa na Índia, também no século XVI, quando a pacífica coabitação de membros de diferentes religiões é destruída pela instauração da Inquisição, seja em Berlim, nos anos de chumbo da ascensão do nazismo, seja no seu mais recente romance, com a trajetória de sobreviventes do Holocausto, eternamente sobrecarregados com o fardo da culpa, é possível encontrar sempre a escrita vibrante, rica, aliciante do autor e ressalvar os temas que lhe ocupam permanentemente o espírito. E antes de referir quais são para mim os pontos principais da obra de Richard Zimmer, permita-me que fale ainda de mais 2 dos seus livros que me marcaram fortemente. O primeiro é Os Anagramas de Varsóvia, cuja ação se passa no gueto dessa cidade durante a ocupação nazi. E o segundo é o Evangelho segundo Lázaro. Em termos literários, poderia aqui apontar o facto de Richard não escapar à ansiedade da influência, entre aspas, de que o crítico Harold Bloom falou repetidamente. Posso afirmar que existem na sua obra, de Richard, os vestígios de outros grandes autores americanos, e não só, de Willa Cather a Philip Roth, passando pelo sempre incontornável Saul Bellow, e pelo outro Roth, Joseph, austríaco, que também elaborou uma saga, a da família Trotter, para analisar a sua época, século XIX e início do século XX, nessa Mitteleuropa, onde foi chocado o ovo da serpente do nazismo. Em relação aos anagramas de Varsóvia, Zimmer utiliza uma interessante e curiosa técnica de contraste e semelhança para abarcar a complexidade da situação. Enquanto os nazis tudo faziam para ridicularizar e humilhar o judeu, veja-se a propaganda da altura e a violência dos rufias na cidade ainda antes da criação do gueto, os judeus surgem aqui com uma dignidade e riqueza de emoções que contrastam com a brutalidade e buçalidade dos seus carcereiros. Com tanta literatura dedicada ao Holocausto, é importante fazer notar o que torna Os Anagramas de Varsóvia um livro magistralmente diferente. Em primeiro lugar, a verosimilhança, o realismo na descrição da vida no gueto. Não apenas a visão desta ou daquela pessoa, mas deste ou daquele acontecimento, mas a convocação do fervilhar de uma comunidade, onde coexiste o bom e o mau, o sublime e o mesquinho, o positivo e o negativo. Depois, a caracterização das personagens, cada uma com uma personalidade vincada
e uma função específica. Personagens que evocam com uma clareza assombrosa perante o leitor o cotidiano, a luta perante a morte, a força dos sentimentos e das emoções. Mesmo a ideia do horror dentro do horror, porque a história principal nos anagramas de Varsóvia é um crime, o assassínio de uma criança, num lugar como o gueto, que já de si é horrendo, e o facto de dois amigos, um médico e um relojoeiro, o Eric Cohen e o Easy, levarem a cabo uma investigação para descobrirem quem matou a criança, mostra bem que não são indiferentes à morte indiscriminada e cega, como o que aconteceu nos campos de extermínio, e que, de certa forma, tornava tudo perversamente normal. É contra essa banalização, essa indiferença, que o autor luta constantemente. Em O Evangelho segundo Lázaro, a história é diferente e Richard Zimmer avança para um território pouco explorado e intensamente fascinante, dando vida, novamente, a esse Lázaro cuja ressuscitação continua a ser motivo de discussão. Lázaro não é um santo aqui, é um homem normal, com as fraquezas, as cóleras, os ímpetos, os desejos, as paixões de qualquer ser humano. O facto de ter sido o objeto do mais extraordinário milagre atribuído a Jesus torna-o, por um lado, o centro de devoção de muitos, pedem a bênção a cada passo, e por outro lado, ele é um homem perseguido, um alvo a abater. Nem os romanos, nem os sacerdotes do templo desejam que uma prova tão poderosa dos poderes de Jesus, esse Yeshua, que incendeia a Galileia com os seus ensinamentos e exemplos, continue a aumentar a sua fama, organizando um povo martirizado e desesperado. Nesta obra, o autor permite a realização de várias leituras que se cruzam e complementam com uma intensidade e realismo que denotam a mestria do seu autor, Richard Zimmer. Trata-se de um romance histórico em que tudo é recriado ao pormenor. A paisagem, os detalhes domésticos, a vida cotidiana no tempo de Jesus, os eternos conflitos políticos, religiosos e sociais e pessoais que sempre assolaram aquela zona do mundo e tantas outras. E em seguida temos a recriação do episódio do Evangelho segundo São João, a narrativa central dos 7 sinais que exemplifica o poder de Jesus sobre o maior e mais inevitável inimigo da humanidade, isto é, a morte. O que permite uma leitura tanto de cariz religioso como filosófico. Como sabem, a palavra evangelho vem do grego clássico e do latim também, não é? E quer dizer boa nova. E Richard Zimmer consegue a proeza de entrelaçá-la com o início do cristianismo, celebrando assim um verdadeiro movimento ecuménico representado na profunda ligação entre Lázaro e Yeshua, um amor que transcende a própria morte. E essa é a verdadeira boa nova. Para terminar, desculpem, estou-me a alongar um pouco, gostaria de falar só do Richard Zimmer, ele próprio, e realçar as suas qualidades, que conheço bem por ser sua amiga, de muitos anos, como vocês veem. Em primeiro lugar, quero realçar o seu humanismo, exaltante, permanente e inspirador. Richard Zimmer está sempre, decididamente, do lado dos oprimidos, dos perseguidos, dos inocentes. Os seus heróis e heroínas, crianças, jovens, novos, velhos, de todos os lugares, continentes, raças ou credos, lutam incansavelmente pela justiça, pelo amor, pela amizade. Todos procuram também o conhecimento, a sabedoria através da ação. Mesmo os grandes intelectuais, que aparecem nos seus livros, os grandes pensadores, não se esquivam à ação se essa for no sentido da reposição da paz, da harmonia, do equilíbrio e da liberdade. Em segundo lugar, em todos os seus romances, a vida cotidiana, dos gestos amorosos ao aconchego familiar, do desporto à gastronomia,
dos objetos ao vestuário, das paisagens aos interiores das casas, refúgios ou lugares de culto, tudo o que existe em redor das personagens, grupos sentados à mesa, mulheres, homens, crianças nos seus afazeres, é minuciosamente descrito em quadros vivos, vibrantes, próximos de nós, a que não falta, por vezes, um subtil sentido de humor. Em terceiro lugar, a como, através de palavras diretas, de uma musicalidade poética, a linguagem de Richard, extremamente visual, com referências diretas à linguagem cinematográfica, é uma ferramenta essencial nos seus livros. Em quarto lugar, a introdução de mistérios nas suas tramas. Os crimes cometidos, e existem crimes em vários dos seus livros, até por exemplo, a Sentinela, que eu não os crimes cometidos têm que ser expostos e desvendados por uma razão, para que seja aplicada a justiça. Justiça, que é algo muito importante para o autor. E a figura do detetive, do investigador, surge frequentemente. O paralelo com a própria vida, com o que ela tem de assombroso e misterioso, é bem vincado, assim como a própria morte. Recordemos Lázaro, que depois de ter ressuscitado, pergunta, assombrado, o que é que eu faço? Faço eu aqui? E isto é a questão essencial também nos seus livros. Por último, gostaria de deixar uma observação que me parece pertinente. Richard Zimmer é um homem bom, um ser luminoso, que não se limita a viver à sombra da sua celebridade, mas que a utiliza como plataforma para fazer ouvir a sua voz. Parecerá talvez bizarro que alguém como Richard possa penetrar tão fundo, tão profundamente, naquilo a que chamamos o domínio do mal mais absoluto, representado pelas fogueiras da Inquisição, pelo Holocausto, pela escravatura, por tudo aquilo que retira ao ser humano a dignidade, a felicidade, o amor, a alegria. Richard Zimmer é implacável ao puxar-nos por estes abismos e nós, leitores, acompanhamos as suas personagens como se fossem nossos parentes, nossos amigos, até nós próprios. Podemos sufocar, chorar, lamentar-nos. Tão vivas são as suas evocações. Mas, repito, Richard é um ser de luz e nunca deixa de mostrar o lado admirável do ser humano. Nas horas mais sombrias, há réstias de auroras que se avizinham. No maior infortúnio, há esperança. Na maior miséria, há amor, amizade, companheirismo. No sofrimento mais tremendo, há iluminação, salvação. É esta a verdadeira ideia de fé na obra de Richard Zimmer. Não um conceito abstrato, intelectualizado, ou por vezes banalizado, mas sim um percurso de profunda humanidade. Uma fé nos resquícios de bondade, de ética em todos nós. Por isso, os seus livros podem conduzir-nos a um reconhecimento de nós próprios, refletido nos seus espelhos, e uma direção no caminho, bem como uma espécie de salvação. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Excelente análise, tanto da obra, vários livros, vários temas, como da pessoa, essa pessoa humana que você nos aponta aqui na nossa frente. A gente já tem pergunta da plateia, mas eu queria perguntar para o Richard se ele gostaria de iniciar com alguma fala sobre o próximo livro ou algum comentário seu. Só abrir o microfone, Richard. Sim, o microfone não está a funcionar? Agora está, agora está. Agora está. Desculpem. Eu quero dizer primeiro que fico muito comovido com a intervenção de Helena. Sabe, os nossos livros desaparecem se não houvesse boa vontade e o trabalho de bons críticos literários. Helena, para mim, tem sido uma ponte entre as minhas personagens
e o público. E sem ela, e sem outros críticos literários, os meus livros simplesmente desaparecem. E já me aconteceu em outros países em que ninguém escreve sobre os meus livros, ninguém está interessado, o livro sai e ninguém lê. E isso é uma tristeza absoluta. Então, a Helena preenche a minha vida com por servir como essa ponte, e fico muito agradecido. Obrigada eu. Segundo, eu quero dizer que ela tocou num ponto muito importante para mim, que por que eu escrevo romances históricos? Porque é essencial criar uma ligação emocional, não intelectual, emocional, entre o leitor e o narrador, ou leitor, os personagens, se queremos transmitir uma ideia dos eventos mais importantes, do Holocausto, da Inquisição, da escravatura, etc. Então, ao formar uma identificação com o narrador dos anagramas da Varsóvia, o leitor, quer seja no Brasil, ou Japão, ou Turquia, vai começar a compreender o que era viver no gueto de Varsóvia em 1941, com carências de comida, sem aquecimento, sob o domínio dos nazis. Então, quando eu falo em muitas escolas, e quando eu falo nas escolas sobre o Holocausto, evidentemente eu cito alguns números, estatísticas, 6 milhões de judeus mortos, 500 mil ciganos, mas eu digo aos jovens que as estatísticas não transmitem experiência, não transmitem uma compreensão do Holocausto ou qualquer outro crime contra a humanidade. Se eles quiserem compreender um pouco do Holocausto, teriam que ler Anne Frank, teriam que ler Primo Levi, teriam que ler os meus modestos livros também. Então, para mim, a magia da literatura é precisamente isso. Estabelece uma ligação emocional, uma identificação entre os personagens e o leitor. E isso é magia. É magia. Para mim, esta é a capa de um livro. Mas a capa, isto não é só uma capa, é uma porta. E quem entra nesta porta vai encontrar um mundo paralelo. Vai encontrar todo um universo. E se ele gostar, ele vai explorar aquilo tudo. E fica emocionado com essa experiência de viver num outro mundo. A prova disso é que nós, os leitores, nós que gostamos da literatura, quando fechamos a porta, ficamos deprimidos. Todos nós temos a experiência. Nunca mais vou entrar no mundo do William Faulkner. Nunca mais vou. E isso cria uma depressão num leitor. Por quê? Porque a magia desapareceu. O escritor tem uma vantagem. Eu posso continuar a viver com os meus personagens. Eu tenho dentro de mim Berequias Zarco, o narrador do Último Cabalista de Lisboa. Eric Cohen, o narrador dos Anagramas de Varsóvia. O meu querido Lázaro, do Evangelho segundo Lázaro. Eles vivem dentro de mim. E eu acho que isso dá-me um conforto. Se calhar eu tenho um transtorno psicológico. Não, mas não olha sei. que eu também tenho as tuas personagens também dentro de mim. Por isso somos dois. Para mim é um aspecto maravilhoso de ser escritor. E última coisa, antes de dar a palavra ao José Luís e aos intervenientes, é que uma vez um jovem perguntou-me a mim como é que eu definiria um ser humano. O que é o ser humano? E eu disse, somos animais que contam histórias. Somos animais que gostam de ouvir histórias. E eu acho que isso é o meu propósito número 1, é contar uma história linda, maravilhosa, terrível, abominável, e criar essa magia entre mim e os meus narradores e o leitor. Uau, Richard, essa última deu uma arrepiada que a gente para pensar. Né? O mediador tem que pensar e tem que tocar o barco, não pode parar. Né? Mas é muito profundo essa tua definição do ser humano. Eu acho que é uma questão, inclusive do ponto de vista judaico, né? Contar história oral,
é basicamente a raiz da tradição judaica, né? Bom, vamos trazer um pouquinho a plateia, tá? Eu tenho duas perguntas da nossa plateia que vão na mesma direção. Então, o Kleber Ferreira, ele é professor de História e ele gostaria de pedir para o Richard falar sobre como aqueles chamados cristãos novos, como eles faziam para continuar praticando o judaísmo. Então, ele quer um pouquinho mais sobre o que é o criptojudaísmo, o judaísmo secreto. E a Milena, deixa só para eu completar. A Milena, uma grande amiga aqui de Santo André, já de década de interatividade nas redes, e uma família que eu tive a oportunidade de conhecer também muito de perto, lá na Hebraica. Ela pergunta, se perdeu por completo a prática do judaísmo com os cristãos novos? Há atualmente relatos de antecedentes dos cristãos novos que buscam o resgate da cultura? Então, são duas questões, né? Como é que era praticado o criptojudaísmo e essa atualidade, né? Que o meu amigo aqui, o Jailson, também pergunta, como é que a gente vê isso? Deixa a bola com isso. Obrigado pelas perguntas. Primeira pergunta, o criptojudaísmo. É uma história muito engraçada. Os criptojudeus foram... Quem descobriu esta comunidade secreta em Belmont era um engenheiro de minas polaco que se chama Samuel Schwartz. E ele foi a Belmont para trabalhar na indústria do wolframio e de estanho. E um dia ele estava a falar com um comerciante que disse, olha, não devia falar com aquele outro comerciante, a minha concorrência, porque ele é judeu. Então, era um exemplo de antissemitismo. E daí Schwartz começou a pensar, mas ninguém nunca me falou da presença dos judeus aqui. E ele começou a investigar. Daí, ele revelou a presença dos criptojudeus ao mundo nas suas pesquisas e nos seus artigos e livros. Os criptojudeus sempre sabiam que eles eram judeus. Às vezes as pessoas pensam que eles não sabiam. Não, eles sempre sabiam, mas tinham perdido o contacto com o judaísmo tradicional. Daí a prática deles, os rituais deles eram únicos. Agora, o que aconteceu? Nos anos 80 e nos anos 90, alguns rabinos de Israel e dos Estados Unidos foram para Belmont para tentar, se quiser, converter os criptojudeus a um judaísmo mais tradicional, a um judaísmo mais ortodoxo. Isso, infelizmente, criou umas discussões terríveis, uma clivagem na comunidade, porque algumas pessoas queriam converter-se, entre aspas, ao judaísmo tradicional e outros não queriam nada a ver com isso. Então, foi uma situação muito complexa. Mais recentemente, muitos dos criptojudeus foram viver em Israel. Mas ainda há uma comunidade lá, mas existe uma certa tensão, eu diria, entre os criptojudeus que querem continuar a praticar a sua fé ancestral e única, e os judeus mais tradicionais e ortodoxos. E há uma sinagoga lá também, e faz parte da rede de comunidades judaicas, então há muitos turistas. Eu sempre recomendo uma visita a um pequeno e bom museu lá do criptojudaísmo, e vale a pena visitar. Em relação aos cristãos novos, curioso, existe uma grande curiosidade em Portugal sobre os antepassados que tinham ou que praticavam o judaísmo. Porque durante séculos isso foi tabu. Ninguém falava de antepassados judeus. Mas, curiosamente, a publicação do último cabelista de Lisboa, em parte, despertou essa curiosidade. E hoje em dia, muita gente entra em contato comigo, muitos portugueses e brasileiros, e perguntam como é que eu posso pesquisar as raízes da minha família? Onde é que eu posso procurar informações? E muita gente, muitos milhares de pessoas estão a fazer isso, e
é uma alegria para mim ver que finalmente as pessoas não têm vergonha, não têm medo, não têm vergonha de serem de uma família judaica, ou pelo menos de pesquisar isso. Eu acho isso fantástico, depois de tantos séculos de perseguição e de silêncio e de branqueamento. Muito importante, Richard, a sua colocação. Claro, Helena. Por favor, Helena. Não, é muito interessante o que o Richard está a dizer, porque eu tenho uma grande amiga judia, que o Richard também conhece, e nós muitas vezes discutimos porque ela diz, lá estás tu a ser católica, e eu digo, lá estás tu a ser judia. E é ridículo porque nós temos a mesma cultura, crescemos e dizemos isto um pouco na brincadeira, mas é interessante como, passados tantos séculos, as famílias, mesmo dos cristãos novos, e não nos podemos esquecer que em Portugal todos os apelidos que estão ligados a profissões como Ferreira, o meu marido é Rui Ferreira, é descendente de um cristão novo, ou com palavras relacionadas com Oliveira, Figueira, todos esses são descendentes de cristãos novos. E as pessoas têm essa noção. Desculpa, Rita, diz isso. Só interromper para dizer, existe esta ideia dos judeus eram todos ricos em Portugal. É mentira. Não. É uma fantasia total. Qual era a profissão maior ou mais importante para os judeus em Belmonte? Só para dar um exemplo. Sapateiro. Sapateiros, exatamente. Os judeus eram pequenos lojistas, pequenos comerciantes, comunidades muito humildes. Obviamente, em Lisboa, que era a capital, havia uma elite judaica, astrónomos, cirurgiões, médicos, mas isso é outra coisa importante dizer. Judeus, havia comunidades de judeus em todas as aldeias, todas as vilas e todas as cidades portuguesas. Os judeus foram muito implantados, muito bem aceitos em Portugal. Isso só acabou em 1497, quando o rei Dom Manuel forçou os judeus a converter-se E sabes porquê, não sabes? Sabes? Sim, porque ele queria casar com a filha dos reis católicos. Não, ele casou com as duas filhas dos reis católicos, uma a seguir à outra. E foram os malvados, para mim, o rei Dom Manuel tentou atrasar a chegada da Inquisição. Mas os reis católicos, o Fernando e a Isabel de Castelo e Aragão, para manter a paz na Península Ibérica, casaram as filhas com o rei Dom Manuel, primeiro uma que morreu, desculpem, estou a amassá-los, naturalmente. Primeiro uma que morreu, depois a irmã, e no acordo, porque todos esses casamentos eram discutidos durante, às vezes até morriam as pessoas, entretanto, no acordo estava a implantação da Inquisição em Portugal. Sim. Desculpem estar a interferir, mas era... Sorry. Não, tudo ótimo. Não, muito bom, muito bom. Deixa eu trazer uma questão aqui, mais meta questão, é da Jéssica. Cadê a Jéssica? Jéssica Silva, também. Nossa Jéssica, querida. Ela queria saber se o Richard gostaria de ver algum livro dele adaptado para o cinema, ou se isso mudaria a obra de uma forma negativa. Eu também acho, Richard. Eu estou esperando o Cabalista aparecer em filme. Eu trabalho. Nós estamos aqui no Museu da Imagem do Som, é tudo uma plataforma, texto, livro, cinema, rádio, tudo meio junto. Eu gostaria de ver isso. Eu sei que um filme vai ser diferente do livro, nós todos percebemos isso. Há planos de fazer um filme, já há o financiamento, os produtores já têm o financiamento. As filmagens do Último Cabalista de Lisboa iam começar agora em outubro, mas tudo foi delayed, tudo foi adiado por causa da Covid-19. Os produtores não querem que eu fale muito desse filme, porque é azar falar de um filme antes de ele ser realizado, mas
temos o financiamento, temos os atores, temos o realizador, temos o guião, estamos à espera do vírus. Não, que o vírus vai embora. Se tudo correr bem, as filmagens vão começar em junho. Ah, que maravilha, Richard. Que maravilha. Não, a gente é jovem. Tem tempo. Não, o importante é que eu estava achando estranho, né? Tantos livros viram filme com toda essa... É porque produzir um livro, eu não preciso de muito dinheiro, só o dinheiro para me alimentar com comida, e eu não preciso de nada. Então, por isso é excelente ser romancista. Mas um filme, O Último Cabalista de Lisboa, eu não vou dizer o orçamento, porque vocês vão ficar horrorizados. E por isso leva tempo conseguir esse dinheiro todo. Mas a produtora principal é portuguesa e já tem todo o dinheiro na sua conta bancária. Uau! Isso é muito bom. Não, sem dúvida, Richard. Essa questão da passagem do livro para o cinema é cara. Isso não tem jeito. O livro a gente imprime até com certa facilidade. Como disse o Richard, eu estou há 50 anos nessa história. Já vem a próxima pergunta. Vamos lá. A Laurinha, minha companheira do Doe um Livro. Gente, essa campanha aqui, Doe um Livro, já tem mais de 10 anos de estrada, milhões de livros arrecadados e distribuídos por todo o Brasil. Ela puxa um lado político, Fischer. Sim. E eu acho que você é uma pessoa que tem escritores. Uma vez eu fui perguntar para um físico Nobel, Richard Feynman, eu estava estudando no Canadá, o que ele achava da África do Sul. E ele respondeu para mim: olha, querido, você me chamou aqui para falar de física, eu falo da batucada do Rio de Janeiro, quando eu morei lá, mas política eu sou pão e circo, ou seja, eu passo. Né? Ele não quis discutir. Não me custa falar de política. Eu sei que as pessoas vão discordar comigo às vezes, e está tudo bem, cada um tem o direito da sua perspectiva, mas eu diria que não é um segredo revelar de que estamos a ver as democracias nos Estados Unidos e no Brasil e na Polónia e na Hungria enfraquecidos e atacados pelos próprios governantes. E, obviamente, eu fico muito preocupado com isso. Vocês, os brasileiros, sabem muito melhor do que eu que há uma tentativa por parte do governo de enfraquecer as universidades federais no Brasil. Nos Estados Unidos, o Trump conseguiu destruir a agência que fiscaliza o ambiente. Então, todos nós que valorizamos uma democracia ficamos preocupados nesta situação. E por isso, voltando aos criptojudeus, eu acho que precisamos de exemplos de coragem, de tenacidade, de resistência para dizer não. Eu não vou fazer parte deste enfraquecimento de uma democracia. Não, eu vou manifestar na rua. Não, eu vou continuar a usar a minha voz para falar, para tentar criar mais justiça, um mundo de mais compaixão, de mais solidariedade. Em 2020 não temos tempo para esperar, temos que falar agora. Exatamente. Concordo com o Richard. É isso aí. Não é um momento fácil, Richard. Como você é uma pessoa participante das redes sociais, Richard, nós acabamos nos aproximando novamente pelo Facebook, não tenho vergonha de falar isso, né? Eu queria que você, como escritor, né, como você vê as redes sociais, né, esse fenômeno das últimas décadas, que, de certa forma, Richard, infelizmente, a minha história é assim, aqui na plateia hoje, até por ser livros, né, eu tenho vários colegas que estavam junto comigo no início das redes, há uns 10, 11 anos atrás. Começamos em 2009 a realmente se mobilizar
através do Twitter, principalmente na época era o Twitter, que era o mais legal, depois entrou o Facebook, né? Instagram, e não para de surgir essas coisas. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu sinto, é a minha percepção subjetiva, ainda não tenho um estudo preciso, mas eu acho que durante um tempo a gente tinha uma grande identidade de pessoas que queriam melhorar o mundo, sabe, que estavam no Twitter para difundir o Cabalista de Lisboa, para difundir tantos autores, tantos livros, para arrecadar livros para levar nas favelas, nas periferias. E, de repente, Richard, eu não sei, parece que a partir de um certo momento, nos últimos 10 anos, uma turma que eu chamaria, aqui no Brasil a gente dá um nome, ainda falta ser provado pela polícia, mas está sendo investigado, surgiram gabinetes do mal, sabe? Okay. Grupos de políticos, grupos ligados com agências, com produtores de marketing, que passaram a fazer fake news, passaram a usar a mesma rede que a gente faz um debate tão bacana com a Helena, com o Richard, usar a mesma rede para propagar mentiras, propagar preconceito anti-gay, anti-judeus, antissemita, anti-os negros aqui no Brasil, é um grande problema, afrodescendentes. Então, o que eu digo? Me parece, né, que é muito importante a gente estar aqui com o Richard Zimler, que é um escritor, né, muitos escritores, Richard, não estou criticando eles, cada um tem o seu caminho. São pessoas, às vezes, muito recolhidas, né, que não têm essa expansão nas mídias. Tá? Agora, com a Covid, nesse ponto, eu acho que é um dos pontos positivos, está todo mundo entrando. Quando nem você falou de se mobilizar e ser pessoas que vão à rua, como a gente fala, mas agora, hoje, a gente não pode ir à rua. Eu nem piso na rua faz um tempão aqui no Brasil. Eu posso ir para as ruas virtuais, para as praças virtuais. Tá? Então, como é que você vê um pouco essa questão? Tem gente que tem medo que as mídias acabar com a literatura. Originalmente, eu decidi fazer parte do Facebook porque eu sou escritor e pela primeira vez na história da humanidade os escritores têm uma maneira de eles fazerem a divulgação das suas obras. Eu não tenho que contar com a minha editora, não tenho que contar com amigos. Eu posso colocar a capa do meu livro e dizer, olha, eu vou estar na Feira do Livro do Porto no dia X. Então, é maravilhoso para mim para convidar as pessoas a lerem os meus livros e descobrirem a minha escrita. Então, dessa perspectiva, é muito útil. Por outro lado, eu noto que no Facebook, em particular, as pessoas adoram, há muita gente que adora insultar os outros. Basta eu dizer qualquer coisa, por mais inofensiva que seja, e as pessoas que escrevem barbaridades sobre mim. Eu lembro-me que eu gravei um breve vídeo para os Judeus Unidos contra Bolsonaro. E eu não disse nada de radical. Eu só disse basicamente que qualquer judeu devia pensar 2 ou 3 vezes, por não dizer 4 vezes, antes de votar em alguém que faz apologia à ditadura brasileira. E eu achei isso bastante inocente, mas eu recebi uma dúzia de insultos de gente. Então eu acho que, para mim, neste momento, eu descobri que Facebook não é um sítio para conversar sobre os assuntos sérios. É quase impossível. Se queremos falar de assuntos sérios, temos que falar ao telefone, ao WhatsApp, ou por e-mail, ou em pessoa. Porque falar da minha perspectiva sobre Trump, ou Bolsonaro, ou a literatura, não funciona. Não, eu peço imensa desculpa, eu fico muito desapontado com isso, porque era, de fato, uma oportunidade de criar pontes entre pessoas, de criar aquela magia entre pessoas. Mas o Facebook, neste momento, está dominado, em grande parte,
por pessoas muito zangadas, com muita raiva, com muito antagonismo e que querem insultar os outros, e não me interessa. Muito bem colocado, Richard. Aqui hoje tem alguns aqui que são teus seguidores, que estão te assistindo, né? E eles estão concordando, eles veem realmente o horror. Acontece comigo também, Richard, quando eu lamentei os 100 mil mortos, né? E disse que a gente poderia ter evitado, poderia ter tentado evitar, né? Também recebi pedras de pessoas que eu nem esperava, né? É uma coisa surpreendente. Eu queria voltar, Richard, como você vê, assim, hoje em dia, a questão da literatura Brasil-Portugal, né? Você que está, de certa forma, lançando lá, lançando aqui, né? Você já esteve aqui, lamentavelmente agora com a Covid a gente está afastado, mas com certeza você vai voltar ao Brasil, né? Como você vê? Você sabe que quando eu comecei com a livraria lá na Belas Artes, 1980 e pouco, eu importava tudo de Portugal. Filosofia, história, sociologia, tinha muito pouco coisa produzida no Brasil. Depois o Brasil cresceu. Anos 90, chegou a democracia e vários outros fatores, o Brasil cresceu. E eu acho que hoje em dia existe um grande intercâmbio, né, entre Brasil e Portugal. Você, como escritor, como sente essa situação, essa relação? Bom, eu vou dizer duas coisas. Para mim, um grande livro não tem nacionalidade. Os péssimos livros têm nacionalidade. Há péssimos livros brasileiros e portugueses e americanos. Mas um grande livro como Crime e Castigo, obviamente Dostoiévski é russo, tudo bem. Mas qualquer pessoa inteligente e sensível vai compreender esse livro. Daí não tem nacionalidade. Em relação a Portugal e o Brasil, é uma situação muito curiosa, porque poucos são os escritores brasileiros que são lidos e bem vendidos em Portugal e vice-versa. Ou seja, Jorge Amado, sim, talvez seja bem vendido. Mas há outros escritores brasileiros de muita qualidade que nem são publicados em Portugal. E vice-versa. Temos uma nova geração de excelentes escritores. A Helena sabe isso melhor do que eu, mas temos uma nova geração de escritores portugueses, mas não aparecem no mercado brasileiro. Talvez sejam publicados, mas os livros são esquecidos. Então, é um fenómeno curioso para alguém que nasceu nos Estados Unidos ver que os mercados são muito separados. Porque no mundo anglo-saxónico não é bem assim. Nós lemos muitos autores britânicos que são best-sellers nos Estados Unidos e vice-versa. A Helena falou de Saul Bellow, Philip Roth. Eles são muito bem aceitos e apreciados na Inglaterra. Então, é um mistério para mim porque é que o mercado brasileiro e o mercado português ficam tão separados. Eu posso dizer algo acerca desse assunto, Zé Luís? Por favor, Helena, querida. Não, eu acho muito interessante porque eu tenho feito parte do júri de um prémio de autores da lusofonia, que escrevem em português, e tem-me calhado, já é o terceiro ano que eu participo nesse júri, e tem-me calhado muitos autores brasileiros que aqui não são publicados e que eu leio, e eu descubro uma diferença abissal entre os jovens escritores ou os mais novos escritores brasileiros, que têm uma linguagem que talvez não seja muito acessível ao português comum, porque já é uma linguagem muito marcada por coloquialismos, por algo que é diferente da língua tradicional utilizada pelos escritores portugueses. O mesmo acontece ao contrário. Eu conheço muitos brasileiros que ficaram na literatura portuguesa com o Essa de Queiroz e com o Camilo Castelo Branco e não sabem nada, quase ou quase nada do que se passou no século XX e agora no século XXI, em que há escritores fantásticos portugueses
eu conheço e escrevo sobre eles, até as mulheres portuguesas, as escritoras, estão a ter um impacto enorme na sociedade e escrevem sobre assuntos importantes. Nada disso chega ao Brasil. Mas eu adoro ler escritores novos brasileiros, porque são inventivos, têm uma garra enorme, sabem apanhar o cotidiano, principalmente das cidades. Uma coisa que eu noto é que a literatura brasileira, e posso estar errado, você, Zé Luís, pode dizer-me o contrário, é que durante muito tempo, em Portugal e também no Brasil, a literatura era muito ligada para uma certa nostalgia da ruralidade, do espaço rural, de uma espécie de Éden que tinha desaparecido. Mas hoje em dia, o que eu leio dos escritores brasileiros novos é que eles abraçam a vida na cidade de uma forma muito vibrante e muito direta e vivem essa existência urbana de uma forma muito intensa. Desculpa, isto é só para dar uma ideia. Espero que haja uma maior ligação, mas os próprios editores, eu também trabalho muito com os editores, os próprios editores portugueses queixam-se dos autores brasileiros não terem o público que merecem, não é? Eu leio todo. No fundo é um problema de vendas, porque os editores querem, obviamente, fazer lucros e eles não querem apostar na literatura brasileira porque eles sempre me dizem a literatura brasileira não vende em Portugal. Então, pode ser um romance mais maravilhoso, mas eles não vão arriscar nisso, porque o mundo literário, outra vez não estou a revelar um segredo, é cada vez mais comercial. Sim, mas, por exemplo, tu repara, um Machado de Assis, um Graciliano Ramos, esses mais conhecidos, esses têm uma dimensão fortíssima aqui em Portugal. Sim. Mas os novos, como eu disse, têm uma linguagem que é... E isso ainda não foi verdadeiramente bem estudado. Talvez eu possa estudar um dia. Mas diga assim. Não, então, eu tenho, nosso tempo está correndo, eu tenho talvez uma última pergunta para depois a gente poder fechar. Então, vamos lá, do professor Abud, que sempre está aqui conosco, muito bem-vindo, assim como a maioria dessa plateia maravilhosa. Ele pergunta, como informar o que de fato foi passado sem cair nas fake news? Bom, eu acho que o Richard é um bom pesquisador que pode dar uma resposta, né, Richard? A gente tem fontes históricas... É muito difícil porque todos nós podemos ser enganados. Todos nós temos essa experiência de ler uma notícia, os golfinhos nos canais de Veneza, por exemplo, e pensar, isto é maravilhoso, e depois, fake news. Não há uma receita perfeita, mas eu acho que temos que ser menos preguiçosos. Uma doença do século XXI é preguiça. É verdade, estou totalmente de acordo, Richard. As pessoas não querem pesquisar. Olha, sai uma notícia sobre o Brasil, ok, eu vou à internet e vou pesquisar o que diz a Folha de São Paulo, o que diz o Estado de São Paulo, o que dizem as estações de rádio. Temos que investir algum tempo para não serem enganados. Não é difícil, mas não podemos ser preguiçosos. Eu acho que estas teorias de conspiração, que os judeus estão por detrás do dia 11 de setembro em Nova York e os ataques às Torres Gêmeas, que os chineses criaram este vírus para destruir o Ocidente. Estas teorias de conspiração são o refúgio de gente preguiçosa e ignorante. Não querem investir o tempo para aprender, para saber alguma coisa certa. E, infelizmente, isso vai exigir mais tempo. Cada um de nós, em vez de simplesmente ler uma notícia no Facebook,
temos que ir ao New York Times, temos que ir ao Washington Post, temos que ir à Folha de São Paulo, temos que falar com o nosso amigo José Luís e dizer, olha, José Luís, isto é verdade ou não? E é irónico porque nós temos agora um acesso à informação muito mais facilitado. Sim, nós sim. ir às bibliotecas para é facilitado, portanto não há desculpa nenhuma para essa preguiça de que tu falas. Eu sou muito contra essa preguiça, estou sempre a lutar contra essa preguiça porque é o pior, isso leva à ignorância e a ignorância leva às coisas piores que estão a acontecer neste mundo. Muito obrigado, Helena. Richard, a gente tem 5 minutinhos, eu já vou encerrando, porque a plateia aqui é muito animada. Se a gente deixar, a gente passa a noite aqui nesse papo tão interessante, trazendo, né, boas reflexões. Eu acho aqui, modestamente, eu estou num trabalho intenso aqui na pandemia, na produção de eventos culturais, seja para o MIS, né, o nosso grande museu aqui que está ativo, MIS em Casa, seja lá na PUC, né, na PUC nós lançamos aqui um sarau de poesia com um varal virtual, né? Antes era um varal físico lá na Católica, agora é um varal na internet, todo mundo está convidado, poesianapuc.org, pode entrar lá. Antigamente era para professores, alunos e funcionários da PUC. Agora tem a categoria Amigos da PUC. Sim. Amigos da Católica, todo mundo convidado. Queria agradecer, Helena, você abrilhantou, trouxe muita informação e muito comentou. Obrigada, eu. Obrigada. Eu vou deixar o Richard aqui fechar. Richard, dá uma palavra aí para nosso povo brasileiro sofrido. Eu diria só o seguinte, é que todos nós sabemos que a cultura está a sofrer, os meus amigos músicos, fadistas, não estão a ganhar absolutamente nada neste período porque não há concertos e não há royalties, não há nada. Então, e a cultura é normalmente a última coisa, o último interesse dos governos. Eles distribuem todo o dinheiro aos outros ministérios e finalmente a cultura recebe algumas tostões. Eu acho que todos nós, se queremos manter uma cultura viva em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Portugal, temos que investir algum tempo e apoiar os nossos artistas. Ir aos concertos, comprar os discos, comprar os livros. Eu faço isso. Eu já não dou prendas tipo roupa. Eu dou CDs. Eu dou livros. Porque a cultura pode morrer sem o nosso apoio. Estamos a ver isso nos Estados Unidos agora, com todos os livros independentes estão a passar por uma fase terrível, é horrível. Então, todos nós temos que apoiar a cultura. E eu, por acabar, às vezes as pessoas perguntam, mas por que a cultura? Porque a economia é mais importante, defesa, mas a cultura. O que seria Brasil sem Jorge Amado, sem Caetano Veloso, sem nem Mato Grosso, sem os grandes pintores, sem os grandes bailarinos, sem os museus fabulosos de São Paulo e Rio de Janeiro? O que seria Brasil? Seria outro país, porque os artistas criam a nossa identidade. Em Portugal, Camões, Amália Rodrigues, Júlio Pomar, eles criam a ideia do o que é Portugal. Então, Portugal sem os artistas seria outro país. E Brasil sem essa cultura fortíssima que vocês têm, não seria Brasil, seria outra coisa muito menor. Gente, super obrigado. O pessoal falou aqui, Richard, que o melhor presente é o livro e o melhor presente no domingo é assistir você aqui no MIS. Pessoal, até domingo que vem, mesmo horário, vamos estar com o jogo da imitação, vamos falar do Alan Turing, vamos falar de história da computação, vamos falar da perseguição gay na Inglaterra daquela então, e estamos aqui sempre com os temas bacanas. Richard, obrigado. Heleninha. Beijinhos e abraços. Obrigado.